Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e a resenha de hoje é um livro infanto-juvenil nacional de uma autora que, assim, quando eu era criança, ela era bem conhecida, não dizendo que ela não seja hoje, mas eu vejo que, infelizmente, estão vindo aí algumas gerações de pais que não querem que ela seja trabalhada em escola, o que eu sinceramente questiono. Por quê? Porque, sim, ela é uma autora que, como é que eu posso dizer? Ela, às vezes, tem histórias que são mais alegres, são felizes, engraçadas e tudo mais. E há histórias em que a gente vê um aspecto mais de reflexão. Que a autora, ela não tem problema nenhum em trabalhar temas complicados, até porque ela acredita que as crianças têm uma forma própria de ver as coisas. Então hoje a gente vai falar sobre o livro O Meu Amigo Pintor, da Lígia Bojunga. Caso você tenha interesse nesse livro especificamente, gente, eu não sei se dá para comprar na Amazon, mas existe ainda o site da editora Casa Lígia Bojunga. E lá você tem não apenas todos os livros lançados pela autora, como tem também histórias, né, sobre a autora, sobre as histórias, contextos e tudo mais. O Meu Amigo Pintor, eu acho que foi uma, assim, já na finaleira da vida da Lígia Bojunga, porque ele foi publicado em 2004. Então, com isso, eu já li o Bolsa Amarela, que foi meu primeiro, que é um que os pais não estão querendo de jeito nenhum ser colocado nas escolas, mas paciência. A Cama, Corda Bamba, Tchau e agora Meu Amigo Pintor. E todos eles vão ter suas características, mas todos eles têm uma coisa em comum. A autora é extremamente criativa e ela aborda assuntos de uma forma que é triste, mas você sente que é aquele triste que dá para aguentar. É aquela situação do que droga que isso aconteceu, mas daremos um jeito com imaginação, com criatividade, com luta, nós daremos um jeito. E o Meu Amigo Pintor não é diferente. O Meu Amigo Pintor, ele vai falar muito sobre o luto, sobre a tristeza de se perder alguém. Porque nós somos apresentados ao Cláudio, ele é um garoto de 12 anos, que, pelo que eu entendi, mora com os pais, filho único, num complexo de apartamentos, e que tem um grande amigo, que é o vizinho de cima, que é um senhor de idade. Um senhor ali na casa dos seus 60 anos, que não é casado, não tem filhos e não tem ninguém. Ele é uma pessoa que fica o dia inteiro no apartamento, pintando, ou então esperando o Cláudio para jogar gamão. E eles são, tipo assim, amigos. Realmente o Cláudio sente que esse homem é um grande amigo seu, com quem ele pode ter várias conversas. E o Cláudio, desde que conheceu esse vizinho, gosta de pinturas. Ele gosta de ver as pinturas desse homem e quer também ser um dia um pintor. E aí, esse vizinho resolve dar para ele um álbum que tem pinturas que ele fez para ir explicando o poder das cores, colocando que uma cor não é só uma cor, que a cor, ela também traz sentimentos, ela também traz mensagens, como por exemplo, o amarelo da felicidade, o vermelho do eu não consegui entender essas coisas, o marrom da saudade, e é muito lírico. E essa edição, ela tem imagens para você ir acompanhando conforme o próprio Cláudio vai desenvolvendo essa noção de que o mundo é colorido e que as cores também dizem alguma coisa. Só que eu comentei que é um livro de luto. Por quê? Acontece um evento trágico na vida do Cláudio, em que esse vizinho falece. E ele não entende por que isso pode ter acontecido, porque ele não estava doente e ele não era tão velho assim. E aí não é através de conversas que ele vai escutando entre os pais, vizinhos e também da única mulher que visitava
esse senhor, que dá a entender que, na verdade, esse homem cometeu suicídio, infelizmente. E ele não entende por que isso aconteceu. E ele fica muito brabo quando vê as pessoas falando mal do vizinho. Porque ele fica, vocês não conheciam ele jamais faria uma coisa dessas, por que ele faria uma coisa dessas? E ele vai insistindo, 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 e ele não consegue. Porque ele fica assim, mas não pode, no dia anterior a gente jogou gamão de noite. Se fosse acontecer uma coisa dessas, eu saberia. Então, a gente vê essa criança entrando em contato com o luto de perder alguém que para ele era próximo. E essa situação toda de como a morte é feia, ela é triste, a gente se sente perdido e vendo os adultos criando teorias em cima desse vizinho, até que, justamente, conversando com a única mulher que visitava esse senhor, é que a gente começa a construir a ideia do passado desse senhor. E é ali, conforme isso vai acontecendo, o Cláudio vai recorrendo ao álbum que ele ganhou para se entender. Então a gente vê que assim a autora foi magistral nessa questão de misturar a questão dos sentimentos com as cores, com esse processo de entender o mundo, de entender por que talvez o vizinho tenha feito uma coisa dessas, quem é essa mulher que o visita sempre, por que ela também vai ter uma participação especial na vida desse vizinho e chegar ao ponto do o que fez. Se isso realmente aconteceu, se realmente ele atentou contra a própria vida, por que isso aconteceu? Porque a princípio, na cabeça do Cláudio, ele tinha tudo. Ele tinha casa, ele tinha dinheiro, né, para pagar as contas dele, ele não estava mal de saúde, ele tinha ele como amigo. Por que isso teria acontecido? Por que ele estava triste desse jeito? Então, assim, por isso que, por um lado, eu entendo pessoas que, num primeiro momento, olhariam para esse livro, que está categorizado para público infanto-juvenil, e ficassem, não vou dar. Porque a questão do atentar contra a própria vida é muito pesado. Só que a autora mostra a realidade no tipo, sim, pessoas fazem. E a gente precisa ver como entender isso e como as crianças vão reagir. Elas sabem processar. Não é só não falar que elas não vão saber. Não, elas sabem. O próprio Cláudio mostra. Ele sabe. Ele sente. Ele percebe. Então, é muito, né? Mexe bastante essa questão do luto. E o legal da edição que eu li, que eu acredito que todas elas sejam assim, porque é da editora Casa Lígia Bojunga, tem a explicação da autora. Não apenas de onde surgiu a ideia para escrever esse livro, mas também o processo dela para ser uma brasileira que vivesse 100% dos seus escritos. E que culminou anos mais tarde com a criação da editora Casa Lígia Bojunga. Então, assim, é muito interessante a gente ver esse processo que aconteceu. E, querendo ou não, a Lígia Bojunga, ela deveria, no meu conceito, ela deveria ser mais falada no Brasil, porque ela é uma das poucas autoras que nós temos, autores, na verdade, brasileiros, reconhecido, por exemplo, com o prêmio Christopher Anderson, que é a maior premiação, se eu não me engano, que existe para literatura infantil e infanto-juvenil. E ela já recebeu esse prêmio, se eu não me engano, uma vez ou mais até. Então, assim, dá pra dizer graduadíssima para poder falar com crianças e adolescentes, e tem gente que encrespa com ela. Então, assim, paciência, né? Mas fica essa dica. Não indicaria como primeira leitura dela, porque é um livro triste. Apesar da gente ver o Cláudio lidando com o luto e aprendendo a viver com a ausência, certo? E justamente a autora quer mostrar isso, né? A vida segue, a vida anda, a tristeza existe, mas ela uma hora vai diminuir. Eu indicaria começar, pra mim, pelo livro mais divertido dela, que é A Cama ou A Bolsa Amarela.
A própria Bolsa Amarela, que foi a minha primeira leitura. Nossa, gente, maravilhoso. Super, sabe? Enfim, se você tem alguma indicação da Lígia, deixe aqui nos comentários pra eu pegar, porque eu sempre tento, de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, pegar algum livro dela, porque um dia eu quero dizer que eu li todos os livros da Lígia Mojunga. Tá certo, pessoal? Eu vou ficar por aqui. Um beijo e até a próxima!